Você sofre com a ansiedade? Ela te impede de emagrecer? Olha, a ansiedade ela é um dos grandes males do século e ela vem arruinando a vida de muitas pessoas. E não seria diferente no emagrecimento, né? Se você se sentir ansiosa no processo de perda de peso, saiba que é algo muito comum hoje em dia de acontecer. A maior parte das pessoas tem essa ansiedade, passa por isso e sofre com isso. E o grande problema é que isso tem se tornado uma âncora na vida das pessoas que querem emagrecer, que impedem elas de sair muitas vezes do lugar que elas estão, do corpo que elas estão, e fazem elas desanimar no meio do caminho, pensar em desistir no meio do caminho do emagrecimento. Então, na aula de hoje, eu vou te mostrar aqui na prática uma técnica para você vencer essa ansiedade no seu emagrecimento. É uma técnica que já foi testada por centenas de alunas e essa técnica, ela nunca mais vai deixar a ansiedade te dominar e te atrapalhar no emagrecimento. Então, assista a aula até o final para você aprender a técnica e poder aplicar aí, tá? 99% das pessoas que querem emagrecer, elas estão desanimadas, ou estão muito ansiosas, ou estão muito preocupadas, ou com medo de não conseguir chegar até o final, com medo de não conseguir atingir o objetivo. E os outros 1% das pessoas estão emagrecendo e tendo bons resultados. 99% não consegue e apenas 1% consegue. É até triste de perceber que tem tanta gente querendo emagrecer, querendo perder peso, querendo perder barriga, mas não está conseguindo chegar lá, não está conseguindo atingir o grande objetivo. Essas pessoas que não estão conseguindo, elas muitas vezes acham que o problema de tudo é que elas estão comendo demais, ou que o problema está no pão que ela come à tarde, no café da tarde, ou que elas têm que ficar contando calorias o dia todo e nunca mais vão poder beber a cervejinha no final de semana, ou nunca mais vão poder comer a coxinha ali na festa que elas vão. E eu entendo, tá? Porque eu já passei por isso, eu já tive esse tipo de desespero. Eu tenho uma aluna minha, eu atendo a Aline, ela é uma aluna minha do portal. E quando ela entrou no programa, quando ela entrou no portal e começou o nosso acompanhamento, ela era uma pessoa extremamente ansiosa e preocupada. Ela já tinha feito, antes do portal, antes do meu acompanhamento, 3 tipos de dieta, mas ela me contou que ela não passava da segunda semana da dieta. Independente de uma das 3, ela passou. E ao mesmo tempo que ela tentava, ela recebia uma cobrança violenta da família dela para ela emagrecer. Os irmãos dela, olha só o que eles faziam, eles chamavam ela de gorda todos os dias e falavam que ela nunca ia conseguir arrumar um marido desse jeito, porque homem não gosta de mulher gorda. E isso acabava com ela. Ela diz que eles falavam isso para incentivar ela. Eles falavam, a gente está te falando isso para você emagrecer, viu? A gente está tentando te incentivar. Que incentivo maravilhoso, né? Só que não, de verdade. E aí quando ela decidiu iniciar o acompanhamento comigo, ela estava totalmente desanimada, totalmente desesperada, totalmente desacreditada dela mesma. E ela achava que nunca ia ser capaz de ser menos ansiosa. Ela nunca ia vencer esse monstro que tinha dentro dela, que era a ansiedade, que era ela não acreditar nela mesma. E principalmente que fazia ela comer muito à noite quando ela chegava do trabalho. Porque ela passava o dia todo tentando se controlar ali na dieta, tentando comer direitinho, tentando fazer tudo certinho, mas quando ela chegava em casa à noite, ela sempre se sentia muito mal de estar naquele ambiente, de ter se privado o dia todo, e ela acabava comendo tudo que ela não devia. Porque ela chegava em casa, aí tinha um monte de besteira lá dos irmãos, dos pais, e ela se sentia mal por isso, sabe? Tipo, nossa, eu tô tentando fazer uma alimentação mais saudável, tentando fazer dieta, mas olha só o que tem aqui para comer. E aí ela já tinha carregado ali ao longo do dia aquele peso, né, de tentar fazer a dieta. Chegava em casa, tinha tudo aquilo ali, ela acabava se rendendo e comendo demais. Mas todos os dias de manhã ela tentava recomeçar, só que ela não tinha sucesso. Ela acabava vivendo a mesma coisa todos os dias. O que acontecia com a Aline
antes do nosso acompanhamento, é muito mais comum do que você imagina, tá? Claro que nem todo mundo tem os irmãos dela que falam essas baboseiras, essas barbaridades, falavam, né, pra ela, no caso. Mas nem todo mundo tem esse tipo de gente aí para apontar o dedo e falar esse tipo de coisa. Mas esse estado de ansiedade em relação ao emagrecimento, ansiedade de ver o resultado, ansiedade de querer o resultado para ontem, ansiedade de ter medo de fazer alguma coisa errada, ansiedade de comer muito porque está se sentindo ansiosa, porque tem receio de não conseguir, eu tenho tudo ali de besteira na minha frente, então eu fico ansiosa por isso e acabo comendo demais. Isso é uma coisa bem comum e que a maior parte das pessoas que querem emagrecer, aqueles 99% que eu te falei agora há pouco, passam por isso. Então, se você é uma pessoa que passa por isso, saiba que você não é a única, tá? O problema não mora só em você. Eu ensinei para a Aline uma técnica que mudou tudo para ela. Hoje ela já emagreceu 23 quilos em menos de um ano e tá namorando um rapaz já tem 3 meses. Ela me contou que, assim, quando ela começou a namorar, os irmãos dela ficaram chocados. Chocados, tipo, ela tá namorando. E eles pararam de encher o saco dela. E hoje, ela falou que eles perguntam pra ela, como que você fez? Pedem orientação, pedem dicas, porque eles estão acima do peso. Eles são gordinhos. Engraçado como o mundo dá voltas, né? Mas ela disse que ela não é uma pessoa vingativa e que ela não fala pra eles, olha, você me zoava, me zombava, hoje em dia, olha como que você tá. Ela falou, também, eu sou uma pessoa evoluída, eu não preciso disso. Eu falo pra ela, Aline, você tem um coração maravilhoso, viu? Tem um coração maravilhoso, porque aguentar o que eles te falavam e não fazer nada hoje em dia que a situação tá contrária, olha só como são as coisas, né? E essa técnica que eu ensinei pra Aline, que fez ela emagrecer tantos quilos assim, eu vou te mostrar na aula de hoje, tá? Então, calma aí, que eu só quis contar a história dela para você entender como que a mente ansiosa pode acabar prejudicando qualquer pessoa. Um dos grandes problemas de quem sofre com ansiedade é que a pessoa, na maior parte das vezes, não sabe escolher os pensamentos que ela tem. Sim, nós seres humanos, nós temos milhares de pensamentos todos os dias. Isso é comprovado cientificamente, que a gente pensa muito. A gente tem muitos pensamentos. Por mais que a gente não esteja prestando atenção, a gente tem muito pensamento. Mas quem sofre de ansiedade acaba muitas vezes tendo pensamentos catastróficos. Você deve estar se perguntando, o que é isso, Tam? Que tipo de pensamento é esse? Os pensamentos catastróficos, eles são pensamentos que sempre estão prevendo algo de ruim. Sempre esperam que algo pior vai acontecer, algo que vai estragar tudo, algo que vai acabar com tudo, algo que gera medo, que gera insegurança. Por exemplo, quem já fez uma dieta antes e desistiu no meio do caminho, largou de mão, sempre tem medo de desistir de novo. Você concorda comigo? Mas não é um medo normal, como todo ser humano sente. É um medo dominador, que muitas vezes faz com que a pessoa não haja ou desanime ali, assim, ó, sem nem pestanejar. Ou a pessoa nem começa a fazer o que deve ser feito porque ela tem medo de desistir, ela tem medo de abandonar. E poucas pessoas sabem, agora você sabe que você está assistindo aqui, mas poucas pessoas sabem que o medo ele está totalmente relacionado com a ansiedade. E o medo do fracasso, o medo de não estar fazendo a coisa certa, o medo de não ser suficiente, de não ser boa o bastante, o medo de não ter foco, o medo de desanimar, o medo de não ter determinação, o medo de parar no meio do caminho. Nossa, assim, a lista de medos ela é gigantesca. Imensa mesmo, de verdade. Eu tenho uma outra aluna que ela tinha muito medo, mas muito medo, muito medo de não ser determinada o bastante. Ela tinha medo de não ter aquela determinação suficiente para ir até o fim. Eu tive um trabalho muito árduo com ela para fazer ela perder esse medo, mas ela conseguiu abandonar esse medo, que causava tanta ansiedade nela.
E hoje ela já emagreceu tudo que ela queria e ela só mantém o peso agora. Ela já chegou no objetivo dela. Imagina se ela não tivesse tido o meu acompanhamento e tivesse tentado fazer outras dietas malucas. Ela com certeza não teria chegado no objetivo dela, porque ela não saberia vencer essa ansiedade que ela tanto atrapalhava ela, que tanto impedia ela de dar próximos passos, de fazer o que ela precisava fazer. Cada tipo de medo, cada tipo de ansiedade, ela é gerada de alguma forma e tem uma determinada solução, tá? Mas de primeiro momento, todos os medos que geram ansiedade, eles começam a ser solucionados pela seguinte forma. Ó, eu vou escrever aqui a fórmula para você. Deixa eu pegar uma caneta aqui para escrever. Que é a fórmula P S A igual a R. É essa fórmula aqui, ó. PPSA, que é igual a R. Tami, o que é isso? Pelo amor de Deus, eu saí da escola sem me ensinar fórmula de física ou fórmula de matemática? Não, não é nada disso, vou te explicar. Calma, não tem complicação, não é grego, não é chinês, não é nada. Vou te explicar que fórmula é essa e por que ela te impede e por que ela vai ser sua aliada a partir de agora. Os seus pensamentos, eles têm origem nos arquivos de informações que tem dentro aí da sua cabecinha, que você guarda na sua mente, tá? Todo mundo tem um arquivinho com uma mentalidade que ela guarda sobre coisas, sobre ela mesma. A sua programação, que tá aí na sua cabeça, do passado, isso determina todos os pensamentos que você tem na sua mente. Então, a sua programação determina os seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles conduzem os seus sentimentos. E os seus sentimentos te fazem ter determinadas ações. E essas ações te levam ao seu resultado. Calma que eu vou explicar cada um e como que isso te atrapalha e como que isso vai ser benéfico para você daqui para frente, tá bom? O primeiro P é da programação do passado, que está aí dentro da sua cabeça. Ou seja, que programação é essa? São as coisas que te fizeram acreditar que era verdade, ou as suas experiências ruins que te fizeram moldar você mesma com essa realidade. Então, exemplos. Uma dieta que você fez e que não deu certo e que você acha, que te fez achar, fez a sua programação mental gravar ali que você nunca vai conseguir emagrecer. Ou então você cresceu ouvindo das outras pessoas que você é gorda, você nunca vai conseguir emagrecer. Ou então já ouviu muito, nossa, você vai começar outra dieta, você sempre desiste no caminho. Esse tipo de coisa, isso fica enraizado dentro da sua mente. Em nós, em todos nós temos isso, tá? Isso determina todo o sucesso que vem pela frente, ou todo o fracasso que vem pela frente. E caso as pessoas não saibam lidar com tudo isso, com essa programação que está dentro da cabeça de cada um, vai levar ao fracasso, vai impedir elas de chegarem lá. O segundo P, eu te falei que são os pensamentos, né? Lembra que eu falei agora há pouco? Os nossos pensamentos, eles sempre... Grava isso. Os seus pensamentos, eles sempre são gerados através da programação. Ou seja, aquilo que a gente acredita, que está enraizado em nós, na nossa cabeça, eles geram os pensamentos que a gente tem no dia a dia. Pessoas ansiosas demais, elas tendem sempre a pensar coisas negativas sobre elas, ou sobre as suas conquistas, ou sobre o que elas querem alcançar. Elas sempre pensam que não vão chegar lá por causa do motivo X, Y ou Z. Isso gera uma ansiedade absurda em qualquer ser humano, tá? Sempre tem medo de não serem boas o suficiente, elas lembram de situações passadas que não deu certo. Lembra que eu te falei do pensamento catastrófico? Que faz a pessoa ali sempre ter medo e esperar o pior. Isso leva
qualquer um de nós há um sentimento. E se as pessoas têm sentimentos ruins relacionados ao que elas querem conquistar, que tipo se elas têm pensamentos ruins, que tipo de sentimento você acha que elas vão ter? Sentimentos ruins? O pensamento ruim leva ela a ter um sentimento ruim. Um pensamento ansioso demais leva a ter sentimentos ansiosos demais. E isso, com certeza, gera coisas ruins. Exemplo, tipo, o sentimento de fracasso, da pessoa ser incapaz, de ela não ter força de vontade suficiente, o medo de desistir. E daí para pior, ela vai ter um sentimento de que ela é um lixo, de que para ela não é possível, de que ela é a única pessoa que não consegue. E quando a gente se sente mal, a gente age da pior forma. Então, por mais que as pessoas tenham boas intenções, que elas queiram emagrecer, que elas queiram atingir um objetivo, se elas estão ansiosas e tendo pensamentos catastróficos, elas nunca vão chegar a lugar nenhum, porque elas vão ter ações que vão fazer elas se boicotar ali no meio do caminho, vão fazer elas terem atitudes que vão impedir elas de chegarem aonde elas querem. É tipo uma conta matemática, sabe? 2 mais 2 é igual a 4. Se você não sabe lidar com tudo isso que eu estou te explicando na aula de hoje, você não vai conseguir chegar onde você quer. E tudo isso gera o pior resultado possível. A pessoa está ansiosa, tem medo de não conseguir, medo de se boicotar no meio do caminho, e isso gera um resultado terrível. E aí você pode estar se perguntando, caramba, Tami, então como que eu vou resolver tudo isso? Existem 4 elementos chaves para a resolução desse grande problema, que qualquer pessoa pode usar esses 4 elementos chaves, aplicar e ter resultados, tá? O primeiro elemento é a conscientização do que está enraizado em você. Você saber que tipos de pensamentos limitantes, crenças, foram colocadas em você ou que, através de vivências negativas, estão dentro de você. A segunda coisa é você ter o entendimento do quanto isso te afeta. O quanto isso te gera pensamentos ruins, o quanto isso afeta você na ação do dia a dia. A terceira coisa que você tem que fazer é a dissociação da verdade. A dissociação daquela coisa que você achava que era, mas você tem que entender qual que é a verdade relacionada ao que você quer. Qual que é a verdade relacionada ao seu problema, à sua ansiedade e como que você vai resolver isso. Você tem que dissociar as suas ilusões que estão aqui dentro da verdade e colocar ali na sua cara qual que é a verdade realmente, não o que a sua ansiedade, os seus pensamentos catastróficos estão tentando te fazer acreditar. E sim, qual que é a verdade? A verdade é que qualquer pessoa consegue emagrecer sim, independente da renda, independente da idade, independente do que ela tem para comer no armário, ela consegue emagrecer sim. E a quarta coisa é que você tem que declarar o que você quer que aconteça daqui para frente para você. Usando esses 4 elementos, você consegue derrubar a sua ansiedade, que tanto te atrapalha, tanto te impede de chegar lá onde você quer, mas você tem que pensar igual, por exemplo, uma árvore. A árvore, ela tem a raiz da árvore, o tronco, os galhos, as folhas e os frutos. A maior parte das pessoas tentam acabar com a ansiedade, fazendo essa comparação com a árvore, olhando para os frutos e as folhas. Mas, na verdade, a solução está na raiz do problema, não está lá em cima, não está no pensamento, não, está na raiz. E usando esses 4 elementos chaves da forma certa, você consegue cortar essa ansiedade pela raiz, porque ela não vai te vencer mais. Se você usar esses 4 elementos da forma certa, ela nunca mais vai te atrapalhar. E tem como você fazer isso sem sofrimento, sim. De uma forma bem simples e bem prática de fazer. Tá? Não é impossível, não. Lembra que eu te contei a história da Aline, lá no começo da nossa aula de hoje? Ela
conseguiu, tá? Ela e outras centenas de alunas conseguiram. E ela é minha aluna do Portal, que é o meu programa de acompanhamento, onde eu pego na sua mão, na mão de quem quer emagrecer de verdade, e te mostro exatamente o passo a passo de como você vai vencer o seu descontrole com a comida, como você vai vencer esse problema todo que acaba causando aí na sua vida e que você não consegue emagrecer, como você vai vencer o seu tipo de comer por ansiedade que te impede de emagrecer. Eu te acompanho lá dentro individualmente por 3 meses. E você, além desse acompanhamento individual, você tem acesso a um ano de acesso a todo o material e todo o conteúdo. Toda semana nós temos aulas exclusivas, inclusive você tem acesso a um grupo de alunas, caso você queira participar, tá? E tudo isso já está incluso. Mas esse acompanhamento individual, normalmente eu cobrava e cobro, dependendo da situação, né? Mais de R$ 2.000, tá? Só que, para vocês que estão aqui assistindo essas aulas do desafio, esse acompanhamento individual junto com o portal, junto com as aulas e todo o material completo, não vai ser esse valor de R$ 2.000, vai estar incluso no valor do portal. Você aqui, que está aqui assistindo, você vai ter esse meu acompanhamento individual sem custo a mais. Você vai somente investir no programa que as outras alunas que estão aí fora investem, só que para você que está aqui assistindo, você vai levar como um grande bônus esse meu acompanhamento individual por 3 meses, tá? Nós teremos encontros online, onde serão somente eu e você, e eu vou pegar na sua mão, resolver o seu problema, o que te atrapalha, tá bom? Vou trabalhar você para que juntas, eu e você, façamos você chegar onde você quer. Então, se você quer garantir o portal com esse acompanhamento individual, além do acompanhamento em grupo, tem um link aqui abaixo, um botão, clica agora e vai lá garantir a sua vaga. Porque eu vou pegar na sua mão e vou fazer você chegar no corpo que você tanto quer. Até quando você vai deixar essa sua ansiedade te dominar? Até quando você vai deixar os seus problemas, os seus pensamentos, as coisas que estão impedindo você de emagrecer, te impedirem de verdade? Todo o seu problema que não te deixa emagrecer está na sua forma de pensar e agir em relação à sua capacidade, em relação à sua alimentação, em relação ao seu comportamento alimentar. Mas no meu acompanhamento, eu vou te mostrar as soluções para o seu caso, para o seu problema, as soluções certas para você. Então, aproveita que esse acompanhamento de R$ 2.000 não é mais R$ 2.000 para quem está assistindo aqui essa aula. Aproveita que você tem a oportunidade de eu pegar na sua mão e juntas a gente fazer o seu emagrecimento acontecer, você investindo igual as outras alunas do portal investiram, um valor muito abaixo do que esse valor que eu cobro normalmente para o acompanhamento. Essa foi uma forma que eu encontrei de presentear vocês que estão aqui no desafio, presentear todo mundo que entrar no portal, igual a Aline e outras centenas de alunas minhas que tiveram o meu acompanhamento individual e que chegaram onde elas queriam, chegaram no objetivo delas, onde elas tanto sonhavam, mas que antes desse acompanhamento elas nunca tinham conseguido, porque elas não sabiam exatamente como resolver os dilemas e os problemas que tanto atrapalhavam elas de emagrecer. Então aproveita, clica no link ou no botão que está aqui abaixo, garante a sua vaga no portal, aproveita esse bônus, porque são poucas vagas, até mesmo uma só. Então, eu não vou conseguir abrir muitas vagas com esse acompanhamento individual, tá bom? Então, aproveita, clica agora, aqui abaixo, garante a sua vaga lá. E na aula de amanhã, nós vamos falar sobre a mentalidade certa para você emagrecer. Então, eu te vejo na aula de amanhã.